Olá para todos, eu sou o professor Gustavo e você está no Projeto Estudando, o canal no YouTube que une história e conteúdos da cultura pop para que você possa aprender se divertindo. Hoje eu trago para vocês, dentro desse objetivo de discutir a cultura pop em sala de aula, em como utilizar filmes, quadrinhos e outros conteúdos da cultura pop dentro de sala de aula. Hoje eu trago para vocês o filme Até o Último Homem, um dos filmes que está aí em cartaz no momento que esse vídeo está sendo gravado, e também um dos filmes indicados para Oscar nessa temporada de premiação aqui de 2017, certo? Então eu vou primeiro fazer algumas observações sobre o filme, sobre o elenco dele, e depois a gente faz a pequena discussão sobre a utilidade desse filme em sala de aula, certo? O filme conta a história de Desmond Doss, um soldado estadunidense que serve como médico nas tropas da Segunda Guerra Mundial, no Teatro do Pacífico, e uma peculiaridade, membro da Igreja Adventista de Sétimo Dia, de um grupo chamado Opositores Conscientes. O Desmond Doss, ele não aceita, em hipótese alguma, pegarem armas para qualquer objetivo, seja para se defender, seja para atacar o inimigo. Então, na verdade, a história do que esse filme traz é a história de um soldado que vai para a Segunda Guerra Mundial, a loucura que foi a Segunda Guerra Mundial, sem saber, sem querer, e sobrevive a todo aquele processo sem encostar em uma arma sequer. Então a premissa já é interessante, já é algo inusitado, e a gente sabe que é uma história real. Realmente o soldado Desmond Doss foi para a Segunda Guerra Mundial nessas condições de não segurar em armas. É lógico que toda vez que a gente adapta uma obra, adapta algo real para um gênero ficcional, alguma coisa se perde nessa tradução, exatamente para que possa ser passado, para que aquilo ganhe uma característica de entretenimento. Então algumas coisas ali a gente sabe que são um pouco diferentes. Então vamos falar um pouco mais sobre o elenco do filme. O pai do Desmond Doss no filme, que é um soldado da Primeira Guerra Mundial, que guarda diversos traumas, e bebe, e está num papel extremamente dramático, é o ator nigeriano Hugo Weaving. Ele é muito conhecido do público nerd, porque ele é nada mais nada menos do que o Sr. Smith do Matrix. Ele é o Caveira Vermelha, ele é o Elrond, ainda é o V de Vingança, o V do V de Vingança. Então ele é um ator aí recorrente na cultura pop, facilmente reconhecível, e está espetacular no papel que lhe cabe, passando emoção em cada cena, uma carga dramática muito, muito, muito boa, irretocável a atuação dele. O outro nome que é um pouco mais conhecido do público é o Sam Worthington, que ele foi o Avatar do filme do James Cameron, né, dos alienígenas azuis gigantes, e também é o personagem principal do Fúrias de Titãs. Um filme fraco, mas que a gente sabe que está aí, o pessoal viu, o pessoal gostou, algumas pessoas gostam mais, outras menos, e é um outro rosto muito reconhecível. O personagem principal está sendo indicado para diversas premiações na categoria de melhor ator, é o Andrew Garfield, que também é muito conhecido do público por ter sido o segundo Homem-Aranha, o Homem-Aranha menos importante, digamos assim. A gente tem a primeira trilogia, onde o Tobey Maguire faz o papel do Teioso, e aqui quem atua o Andrew Garfield, ele é o menor dos problemas a de se convir daqueles dois Homem-Aranha, né? No caso, o Espetacular Homem-Aranha foi o nome que ele recebeu aqui no Brasil. No filme, ele atua como Desmond Doss de uma forma irretocável, a verdade é essa. Ele passa toda a carga dramática, e até fica claro que, assim, de repente, numa outra mão, ele poderia ter entregado um Peter Parker ainda melhor até. Por mais que eu ainda ache que o problema do filme não seja a atuação dele. Mas a gente não está aqui para falar de Homem-Aranha, a gente está aqui para falar de Até o Último Homem.
eu vou passar algumas informações, tentando não dar spoiler do filme, para que você possa realmente ter prazer em ver. É um filme do Mel Gibson. Mel Gibson ficou aí 10 anos longe do cinema. Ele se envolveu em alguns casos complexos. Para quem acompanha um pouco mais a carreira dele, ele, além de um ator de filmes de ação da década de 80, daquele cinema brucutu, ele acabou se demonstrando um excelente diretor quando ele faz Coração Valente. Eu acho que é um filme que todo mundo já viu, é um filme excepcional, e também entrega outros filmes que, em termos de direção, são realmente irretocáveis. Particularmente eu não gosto da Paixão de Cristo, do filme A Paixão de Cristo, porque eu acho que ele cai num sadismo de apresentar o sofrimento em vez de contar a história, e realmente existe algum conteúdo que pode ser interpretado como antissemitismo, que é até o motivo que o manteve afastado durante esses anos do mercado de entretenimento estadunidense. Segundo consta, ele teria feito alguns comentários antissemitas, e como a gente sabe que muitos produtores de Hollywood são de origem judaica, ele ficou meio que numa geladeira, digamos assim. Mas agora está voltando, saindo, digamos, desse castigo. Outro filme excelente com ele, que depois eu até pretendo fazer uma apresentação aqui no canal, é o Apocalipto. Mas aqui vamos falar do Até o Último Homem. A direção dele realmente é muito boa, ele consegue passar as cenas de ação e de drama. Não é o melhor filme da carreira dele, está longe disso, mas é um bom filme. Ele também está sendo indicado ao Oscar de melhor diretor. O filme também recebeu indicações para melhor ator para o Andrew Garfield no Screen Actors Guild Award, no SAG. Ele recebeu indicação também no Globo de Ouro para diretor, para o Andrew Garfield. E, se eu não me engano, aqui no Globo de Ouro é filme drama, ator drama. O Globo de Ouro tem esse diferencial em relação ao Oscar, né? E tá aí, é um filme bastante interessante de ser assistido, exatamente pelas diferenças narrativas que ele vai ter de outros filmes que vão tratar da Segunda Guerra Mundial. Até porque, se a gente levar em consideração, talvez ele não seja um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele é um filme sobre a fé, ele é um filme sobre a resiliência de uma pessoa, é um filme sobre a convicção interna que nós temos que ter. Embora o personagem principal seja adventista de sétimo dia, em nenhum momento o termo adventista de sétimo dia é trabalhado. Eles só trabalham como opositor consciente, e você não tem uma carga bíblica muito pesada, como você vai ter em outros filmes dele que tem um peso ideológico, como o próprio Paixão de Cristo. Então, para quem não é uma pessoa religiosa, o filme serve como exemplo de obstinação. Não incomoda em nenhum ponto para quem não for religioso, e para quem for religioso é um filme até mais recomendável ainda, porque serve de demonstração da capacidade individual da fé. Essa é a grande verdade, certo? A história real, como já falamos, de um sujeito franzino que acaba sofrendo um bullying dos seus companheiros de guerra, que não acreditavam na sua escolha individual. Então ele trabalha muito isso. Quem for pro cinema esperando ver um Resgate do Soldado Ryan, um filme que seja o tempo inteiro em guerra, não vai sair feliz, não. Porque o filme tem por volta de 2 horas e 10 de duração, e a primeira hora do filme é toda no treinamento, é toda ainda em território estadunidense. Ele só começa o teatro de guerra na segunda hora do filme. E aí, convenhamos, não deixa absolutamente nada a desejar, a ação é muito boa, aqueles requintes de crueldade que a gente sabe que o Mel Gibson tem estão todos lá. Então, os desmembramentos, a banalização da morte, o que eu acho muito importante, porque isso eu vou falar algumas vezes aqui durante o canal. Eu acho que a guerra tem que ser demonstrada não como algo divertido, como alguns videogames, alguns jogos colocam. Eu acho que a guerra tem que ser
demonstrada como algo extremamente doloroso, então você tem que aplicar a carga dramática na Segunda Guerra Mundial. Mas, então isso tudo tá no cinema, isso tudo tá no filme. Eu recomendo que você veja esse filme como espectador que tem interesse no conteúdo da guerra. Agora, eu pessoalmente não passaria esse filme em sala de aula, porque ele traz outros conteúdos que podem confundir o aluno naquele momento específico. É lógico que é um filme interessante para quem gosta do tema, mas em sala de aula eu acho que existem filmes melhores e que trabalham melhor o conteúdo da guerra e o teatro de batalha. Embora, como o filme se passa no Teatro do Pacífico, que ele é menos demonstrado em Hollywood, você tem algumas diferenciações interessantes. Como, por exemplo, ele mostra toda a obstinação do povo japonês, que não aceitava a derrota da mesma maneira que o ocidental aceita ou entende. É algo bastante interessante que você pode, o professor que quiser passar esse filme em sala de aula, ele pode focar exatamente nisso. Trabalhar o imaginário do japonês e a relação dele com a sua ideia de invencibilidade. Para quem não sabe, até aquele momento o Japão não havia perdido guerra nenhuma. Em 1905 ele tinha entrado em guerra contra a Rússia. O Japão era uma potência naquele momento da Segunda Guerra Mundial. E existia uma ideia muito disseminada dentro das ilhas japonesas de que o rei, de que o imperador Hirohito era invencível, que ele era o herdeiro divino, o escolhido por Deus, e que por isso ninguém poderia derrotar ele. E isso toda essa concepção fundamenta muito a ação do japonês durante a Segunda Guerra Mundial, toda aquela garra. Lógico que existem outras características culturais que devem ser realçadas, mas isso não pode ser retirado de foco, certo? Então, nesse ponto, para ver o Teatro do Pacífico, eu concordo que o filme possa ser interessante para passar em sala de aula. Agora, como entretenimento, é um excelente filme, com excelentes atuações, eu realmente recomendo que ele seja visto por quem gosta da temática. Então, eu acho que foi isso. Infelizmente, a gente não consegue se alongar muito num vídeo do YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha ele, passa para outras pessoas. Espero que dê tudo certo aí. Muito obrigado para todos. E aí, obrigado mesmo.